conferencias y vamos a dar inicio a la conferencia Los desafíos del sindicalismo internacional y del sindicalismo sociopolítico en post-pandemia. La conferencia será desarrollada por el compañero Rafael Freire Neto, sociólogo, es secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, la CSA, desde el año 2019 y reelecto para el periodo 2021-2025. Rafael fue dirigente de la CUT Brasil desde 1986, de la CUT Río Grande do Norte, Brasil, de la Confederación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Brasil, CNTE. Fue dirigente de la Dirección Nacional de la CUT en el año 1988 y de la Ejecutiva Nacional de la CUT en los periodos de los años 1994 al 2006, donde también fue secretario nacional de Organización y de Relaciones Internacionales. Rafael Freire ocupó el cargo de secretario general en la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur entre los años 2003 y 2005, además de secretario de Políticas Económica y Desarrollo Sustentable de la CSA desde su fundación hasta el 2019. Le recibimos al compañero Freire entonces con un fuerte abrazo. Buenas tardes. Ahora el desafío es no dormir. Hablaba con los compañeros de Boca de Toro que ahora es una hora difícil después del almuerzo. Entonces, hago una promesa, yo no voy a dormir. Si vosotros pudieran también no dormir, me encantaría. Bueno, el problema de la presentación es que nos denuncia aí de la trayectoria de vida. É um gosto estar aqui. Julio, quero agradecer muito a la mesa, a tu, a los compañeros, la compañera. Mais uma vez, agradecer a Guilhermo a invitação para estar no Congresso e o espaço que podamos charlar com um pouco mais de tempo e tranquilidade agora nesse momento, porque os desafios são muito grandes. E estava com muita atenção na parte da manhã aqui e creio que há muita coisa dos comentários que hicimos aqui, seja da intervenção de Puga, a própria ato religioso que tuvimos e depois as companheiras e companheiros das comissões quando fizeram suas observações aqui, creio que estamos muito em linha do que estamos analisando em la CSA e os desafios que temos para o sindicalismo internacional. Queria dizer que o movimento sindical enfrentou vários períodos muito diferentes. Enfrentamos democracias, enfrentamos ditaduras, enfrentamos cambios de modelo econômico, cambio em la produção capitalista, enfrentamos cambios tecnológicos, enfrentamos intervenções de outros países, de potência de Estados Unidos em nossos países, e estamos aqui, e estamos de pé. O movimento sindical se caracteriza por uma coisa que é muito importante. Hasta nossa fundação, hasta hoje, de nossa fundação hasta hoje, nunca tivemos dias de muita tranquilidade. Sempre tivemos que pelear, sempre tivemos que lutar muito, que organizar. E se não fôramos nós outros e nós outras de los sindicatos, quizá já não vivêramos hoje em uma barbárie laboral. Não tenho dúvida que nosso povo estaria pior do que estamos hoje. O tema que hoje nós outros e nós outras de los sindicatos somos a última fronteira para a explotação total de nossa classe. Pero hoje temos que dizer uma coisa muito clara: a composição da classe trabalhadora de hoje é muito diferente da classe trabalhadora dos anos de fundação da CTRP. E também é muito diferente da classe trabalhadora dos anos 80, mais cerca, incluso diferente dos trabalhadores dos anos 90. Por lo tanto, o primeiro papel que temos
e é identificar esta classe trabalhadora que queremos representar. Esse é um papel central nosso. Se não conhecemos nossa classe, se pensamos que a classe trabalhadora são nossos sindicatos solamente, os sindicalizados, estamos com um problema. Porque nossa gente, nosso povo, em sua grande maioria, está fora, está desorganizado, estão em contratos laborais que não permitem a sindicalização. Pero vamos chegar aí. Antes de chegar nesse ponto, a mim me gostaria de recordar alguns elementos do período que vivimos, porque também, se não conseguimos ler com claridade o período que vivimos, quizá nossas estratégias podem atender falhas, podem atender problemas. Se conseguimos ler de maneira muito clara o período que vivimos, podemos construir respostas a estes desafios. E eu creio que começaria com uma caracterização importante sobre nossa classe. Desde os anos 90, fundamentalmente nos anos 90, com o fim da bipolaridade do planeta, ou seja, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, do comunismo no leste europeu, a União Soviética como principal símbolo, a caída do muro de Berlim, também. Desde os anos 90, quando temos a segunda ola neoliberal no planeta, nos intentam de maneira muito forte sacar, e isso é muito importante, companheiros, sacar nossa identidade de trabalhador. Desde os anos 90, cumprimos uma campanha cultural em nossos países para dizer qualquer coisa de nós outros, menos que somos trabalhadores ou trabalhadoras. Primeiro, começaram nos chamando de empreendedor. Então, se que éramos empreendedores nos anos 90, deveríamos transformar nossa perspectiva de trabalho em sermos empreendedores. Depois nos chamaram que nós outros somos microempresas individuais. Depois nos leva a atender contratos pilotas, personaria jurídica. Então, uma pessoa, uma empresa. Esta era a lógica. E depois, já nos anos atuais, e nós outros que temos contrato e trabalhamos em alguma empresa, nos chamam de colaboradores. Ou seja, por que fizeram isso? Por dois motivos muito simples. A pessoa, o sujeito político que tem direito é o trabalhador ou a trabalhadora. É o empreendedor, é a personaria jurídica, o PJ, a microempresa individual, sai do âmbito laboral, dos conflitos, e vai para os conflitos da justiça comum, porque o conflito entre empresas não se resolve no âmbito laboral, se resolve na justiça comum. Então, se quando me saca a ideia de sermos trabalhadores, o que dizem? Bueno, vosotros agora não têm necessidade de ter leis laborais que te protejam, não têm necessidade de leis que te garantam vacações, que te garantam 13º salário, no aguinaldo, que te garanta, desculpa, às vezes é português, fala mais forte, que garantiza, por exemplo, a licença maternidade das mulheres quando vai ter seus ninhos. Incluso também a licença paternidade, que temos isto em muitos de nossos países. Então, se quando nos sacam a identidade de trabalhador, dizem, vós outros, em seus conflitos de salário, de vacações, de direitos, tem que sair desse âmbito para ir para outro âmbito, que é o âmbito do conflito empresarial. Uma pessoa, uma empresa, seus conflitos não é mais de trabalhador, é de empresa. Isso é muito importante perceber. E agora, os que têm contrato de trabalho, que somos trabalhadores, aí nos chamam de colaborador. Aquela outra ponta. Colaborador, hace colaboração, que hace de maneira voluntária. Eu posso ser um voluntário que colaboro com alguma coisa. Se tenho um contrato de formal, eu não colaboro com a empresa. Eu trabalho para a empresa. Eu vendo meu trabalho e quero um salário disso. E aí os tipos, para sacar esta coisa de direito, também chamam de colaborador. Pero é mais profundo. Porque quando nos saca a identidade, e quando vamos a nossa juventude,
ou a outros setores em nossa sociedade, organizar em sindicatos, as pessoas não se miram como trabalhador. Bueno, se somos sindicato de trabalhadores e a pessoa não se mira como trabalhador, por que ela vai vir para nossos sindicatos? Porque se não há uma identidade direta. Então, por isso que muitas vezes é tão difícil criar uma campanha de sindicalização. Mas há outros motivos, que mais para adelante vou chegar nos motivos porque não temos uma grande estrutura sindical hoje. Então, creio que esses objetivos de sacar direitos, falando que nós somos trabalhadores, que não nos vemos como trabalhador, a dificuldade de organizar, leva a uma composição da classe trabalhadora hoje diferente do que vimos em anos passados, porque depois que se complexiza, isso também se aumenta muito os tipos de contrato laboral. Antes tínhamos um contrato, em geral, nós outros começávamos em um trabalho com 18 anos, 16, e jubilávamos nesse mesmo contrato, nesse mesmo trabalho. Hoje não. Hoje a pessoa pode ter 15, 20 trabalhos durante sua vida, e não tem uma sequência aí. Agora, isso tudo nos leva também a pensar onde estamos metidos hoje. Porque já identificamos que há uma campanha forte de saque de identidade, há uma campanha forte de transformar um trabalhador em uma empresa, há uma campanha forte de nos sacar a identidade e nos chamar de qualquer outro tipo de coisa. E já vivíamos um período de muitas dificuldades. Pero creio que é muito importante nós outros termos muito claro que quando começou a crise do capitalismo, podemos dizer assim, afinal de contas, em 2008, começa com a crise imobiliária do financiamento imobiliário nos Estados Unidos, depois vai para a Europa e etc., e se alastra para o mundo inteiro. Aquilo era uma crise do modelo, que é o modelo neoliberal. Bueno, todos aqui sabemos o que é neoliberal. Havia o liberalismo, que era sacar a ideia las relaciones sociales. Ese es el liberalismo clásico. Entonces saca el Estado de la presencia, del control del mercado, y el mercado cría sus propias reglas. El neoliberalismo es el nuevo liberalismo. El nuevo liberalismo empieza ali con Reagan, Thatcher, etc., nos anos 73. El neoliberalismo es la idea que el mercado tiene que controlar la vida social de las personas. Por isso, quem determina as relações sociais é o mercado. Agora, o mercado, o que é o mercado? Quem é o mercado? Porque, não sei se aqui em Panamá, mas em Uruguai, em Brasil, a prensa às vezes diz, não, porque o mercado hoje está mal-humorado. O mercado hoje está nervioso. Eu, como? É um viejito que está ali nervioso? Não, o mercado são as grandes transnacionais, as grandes empresas, os grandes oligopólios, os grandes bancos que controlam a economia de nossos países. Então, quando falamos do neoliberalismo, o que é? Uma pressão fortíssima das grandes corporações para ter um Estado mínimo. Que o Estado não tenha que se meter na economia, nas empresas, nas relações sociais. As relações laborais. Teve aqui em 2008, quando houve uma crise, quem foi que socorreu a Luz Branca? Quem foi que sustenta o sistema financeiro? Os governos, os estados. Então, é mais ou menos, eu poderia também incluir isso aqui, porque eu hoje pela manhã, é mais ou menos assim. O Estado não pode se meter na vida social e na vida econômica. Cada um tem que crescer por os méritos. Cada um tem que se desenvolver por si próprio. Pero quando o mercado estava em crise, quem pagou a crise do mercado foram os estados, foram os governos. Se os governos podem pagar para os bancos, por que não podem pagar para a população? Então, a primeira falácia da ideia central do neoliberalismo, do Estado mínimo,
que não pode financiar setores econômicos e etc., né, ou seja, está desmoralizada. O tema é que, e nesta crise, todos decimos, inclusive debates que hicimos aqui em Panamá, toda crise há uma oportunidade. Isso é uma verdade. Depois da crise de 2008, poderíamos ter duas perspectivas. Um outro modelo econômico em el planeta ou o que temos hoje. Porque o que ganhou depois de 2008 não foi um outro modelo econômico. Foi a profundização do fundamentalismo neoliberal. Isso se produziu depois da crise de 2008. E nesta profundização que levaram as grandes corporações mundiais, há dois elementos muito importantes que vosotros viveram aqui em Panamá. Dois elementos. Primeiro, um ataque frontal às democracias em el mundo e em especial na América Latina. E o segundo elemento, a profundização do fundamentalismo programático neoliberal. Vou chegar. Ataque à democracia. Quando isso se simboliza de maneira mais forte? A eleição de Donald Trump para os Estados Unidos. A derrota do plebiscito de la paz em Colômbia. A eleição de Bolsonaro em Brasil. E a antipolítica ganhando de la política. Isso é um ataque frontal à democracia. Por quê? Porque não somente isto destruiu estruturas democráticas de los estados que vivíamos, como também se produziu um golpe de estados quando não conseguiram lograr a destruição por dentro. Golpe de estado em Honduras, em Haiti, em Honduras, em Paraguai, golpe de estado em Brasil contra a presidenta Dilma Rousseff, né? Então, é uma característica forte dessa terceira ola neoliberal, é um ataque a nossas democracias. E quando há um ataque às democracias, porque aumentou também um ataque às estruturas sociais. Os sindicatos tiveram mais persecução, as estruturas sociais mais persecução, os partidos políticos progressistas de esquerda mais persecução. E o símbolo mais grande disso foi a prisão de Lula. A prisão de Lula, que demonstrou ser uma prisão política. Lula está absolvido, absolto de todos os processos que eram políticos. Usou esses processos para atacar a democracia em Brasil. Porque se Lula tivesse concorrido, Bolsonaro não teria sido eleito. Para Bolsonaro ser eleito, havia que, para chegar a Bolsonaro, havia que ter um golpe de Estado contra Dilma, não permitir que Dilma terminasse seu mandato, e depois pôr Lula no cárcere para que não pueda concorrer. Então, o ataque à democracia é muito forte. O presidente anterior a este, que Vitor chamava carniceiro de... Como era que era? Dizia Martinelli, mas ele tinha uma frase. Esta frase, carniceiro de Tianguinola, é produto desta época, né, que tu vimos aqui em Panamá. O segundo elemento que falamos é a profundização do fundamentalismo programático neoliberal. E como vemos isto? Vemos isto nos ataques que tivemos à Seguridade Social, mas que tivemos nos anos 90, um ataque à proteção social, um ataque à escola pública, e mais para a privatização da enseñança, um ataque frontal aos serviços públicos de saúde, por exemplo. Por quê? Porque o projeto neoliberal não há uma sustentabilidade para o povo. Então, se tinha que fazer transformações muito rápidas, porque é muito mais difícil revertir uma transformação que foi feita de maneira regressiva do que criar algo novo. Todas as políticas dos anos 90 de privatização, por exemplo, em meu país, em Brasil, todas as políticas de privatização, nenhuma foi revertida. Nenhuma. Mesmo nos anos do governo do PT. Então, assim, eles fazem uma destruição do Estado muito rápido e é muito difícil reconstruir esses direitos. Por isso, a profundização do fundamentalismo neoliberal. E em meio a tudo isso, vimos a pandemia.
a pandemia chega em um momento de uma crise que já existia. Não é que estávamos bem e chegou a pandemia para pôr nossa economia mal. Já tínhamos uma crise prévia. O tema da pandemia, há uma frase que me gusta muito, do presidente Alberto Fernandes de Argentina, no nosso congresso de la CSA, que ele foi um dos palestrantes, que ele, já decepcionado com a ajuda, com a capacidade do Estado de prover os empresários, etc., aí na Argentina, e hoje temos uma crise profunda na Argentina, ele dizia que a pandemia solamente comprovou que aqueles e aquelas que eram buenos antes da pandemia se tornaram bueníssimos durante a pandemia. E aqueles que eram malos antes da pandemia se quedaram malíssimos durante a pandemia. Porque morria, no Brasil morreu 700.000 pessoas. Não é pouca coisa. E não havia nenhuma forma de revertir a lógica de alguns empresários e do governo de direita. E a pandemia entrou e causou realmente um prejuízo muito forte na quantidade de empregos que perdemos no mundo, na quantidade de pequenos e micros empresas que cerraram no mundo. E o mais complicado, em nosso continente, na América Latina, setores dos empresários e dos governos aproveitaram da pandemia para retroceder mais aún nossos direitos, com decretos laborais, com leis antissindicais, antilaborais, durante o período da pandemia, que nós não poderíamos sair a las calles para protestar. Então, mesmo morrendo gente em quantidade absurda de grande, os empresários aproveitaram da pandemia para explotar mais aún nossa classe trabalhadora aqui na região. Pero a pandemia não terminou todavia em el planeta. Estamos presentes, estamos melhor, mas a pandemia todavia não terminou. E durante a pandemia se produz a invasão de Rússia em Ucrânia, produzindo uma guerra aí com impacto mundial. Então, venimos em um processo, nós outros, em que já venimos um período político difícil, complicado, venimos a ola de extrema direita em nossa região, venimos da pandemia, agora os impactos da guerra de Rússia contra a Ucrânia. Então, isso nos leva a perguntar, bueno, qual é o rol dos sindicatos nesse cenário? Qual é o papel que temos? Como devemos organizar nossa situação? Uma coisa que podemos dizer, e queremos profundizar isso na CSA, é que a globalização que vamos ter no pós-pandemia, pós-guerra, não é a mesma globalização que conhecemos há 3 anos atrás. Não vai ser assim. O tema é que não vai ser de la noite para o dia que cambia a globalização, mas empieza um processo de cambio importante, porque o central hoje não é Rússia e Ucrânia, não é Rússia e Estados Unidos. A guerra central existente hoje é Rússia e China, para saber qual vai ser a potência que vai mandar em el planeta. Essa é a guerra central. Bueno, a pandemia demonstrou a dependência das grandes empresas, incluso empresas estadunidenses, a las cadenas de suministro que hoje se organiza a produção mundial, não as cadenas globais de produção. Hoje, na pandemia, descobrimos que quase tudo dependíamos de China, desde eringas para a vacuna, a guantes, a tudo, a mascarilla. ¿Por quê? Porque nossos países, em la lógica, as grandes empresas, em la lógica de uma produção mais barata, o que fizeram? Cerraram fábricas não, indústrias em nossos países para abrir em China, porque China era mais barato. Então, muitos dos componentes que necessitamos hoje, que poderia estar na indústria nacional aqui em América Latina, foi trasladado para a China e nessas cadenas de suministro. Estados Unidos falou: mira,
me conflita com China para saber quem manda em el planeta. E se eu dependo de China para tudo, tenho um problema. Então, depois da guerra, a tendência é reubicação das cadenas globais de suministro, da organização que temos em el planeta. Primeiro, temos que ver como saímos dessa guerra. Isso significa que nosso território, América Latina, mais uma vez, vai ser um território. Deixa-me ver os companheiros de Boca de Todos que estão dormindo. Aí, um dormido ali. Despertou. Eu almocei com os companheiros na mesa e disse: vou mirar as outras para que não durmam. Estou aqui. Aí uma companheira que está assim com uma mão eu saí de Montevideo, estava a 6 graus, pero eu passo mais frio aqui em Panamá, dentro das salas, por supuesto. Então, nesta guerra de la reubicação das cadenas de suministro das empresas, a América Latina mais uma vez vai ser um território em disputa, porque Estados Unidos pode realocar parte da produção industrial para este continente. E China já está nesse continente também. Então, a peleia vai ser dura. Então, temos que estudar muito no sindicalismo. Por quê? Porque, por mais problema que pode aparecer, se vamos ter alguma reindustrialização na América Latina, devemos aproveitar a oportunidade para decidir que tipo de desenvolvimento queremos, que tipo de industrialização queremos. Então, é muito importante saber isso. E um dos temas importantes também que temos são os sinais muito perigosos que temos no planeta hoje. Vamos ter congresso da Confederação Sindical Internacional, da CSI, agora em novembro, em Austrália. E há que mirar muito, porque os sinais que estão vindo do mundo não são sinais muito positivos. Ou seja, quando em julho foi hecho a cumbre da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, em Madrid, em Espanha, qual foi o sinal? Que os países estão começando um processo de rearmamento muito forte. Bueno, só se prepara com muitos armamentos quem está esperando a guerra. Porque se não estou esperando guerra, não vou investir. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, que foi um país epicentro na Segunda Guerra Mundial por Hitler. Depois da Segunda Guerra, este ano é o ano de mais inversão militar na história da Alemanha. 100 mil milhões de euros na recomposição da defesa militar na Alemanha. Bueno, esta plata, 100 mil milhões de euros, vai sair de alguma parte. E pode prever que pode sair dos temas sociais para volver a um tema de rearmamento. Bueno, China começando em treinamento de seus exércitos de maneira prática, que começou uma semana, 10 dias atrás. E o tema central é Taiwan. Se Taiwan vai ter o controle de China ou se torna autônomo. E Taiwan para Estados Unidos é fundamental. 80%, 70%, 80%, os economistas sabem melhor que eu. 70-80% do suministro de chips ou de partes de chips para o planeta, para seus móveis, etc., está em Taiwan. Então, imagina-te se China bloqueia Taiwan, paralisa a produção mundial de componentes de alta definição. Então, e cada um se preparando para mais conflitos. Então, os sinais são muito importantes, são muito perigosos. E é importante o que escutamos a Sharon Burrow, secretária-geral da CSI, falar. Necessitamos urgentemente de um novo contrato social em el planeta. O tema central é que hoje é muito difícil mirar liderazgos em el planeta que pueda construir algo diferente. Porque a Europa tem uma crise importantíssima. A Europa entrou na guerra da Rússia, contudo, assumiu uma bandeira dos Estados Unidos, mas quem vai pagar primeiro pelos impactos da guerra é a Europa. E agora começa o inverno. Aí vamos ver como vai ser o inverno europeu sem o gás russo, não que está bloqueado. Então,
há que mirar nisso para saber que o movimento sindical há que ter um papel mais protagônico no mundo. E quando hablo mais protagônico, é de mais presença, mais mobilização. É um sindicalismo internacional que necessitamos mais mobilização e mais campanhas mundial e menos lobby, porque lobby por si só não alcança. É importante, mas não alcança. Sobretudo com essa falta de liderazgo, temos uma segunda característica que é muito importante, que é a captura corporativa dos sistemas das Nações Unidas. A ONU não manda mais nada disso. Quem financia a ONU hoje já não são os governos, são as grandes empresas e os bilionários que financiam. Quem é mais antigo aqui, Marta tem muita experiência nisso, experimentou a cooperação econômica mundial na época que a cooperação vinha dos Estados, era um tipo de cooperação. Hoje, a cooperação é paga ou pelos bilionários ou por as grandes empresas, então tu está limitado na cooperação e nos interesses das grandes empresas, mesmo dentro da OIT, mesmo dentro do sistema das Nações Unidas. Então, há que entender uma voz mais firme do sindicalismo internacional, questionando e lutando realmente por um novo contrato social. Agora, por favor, não pensem que tudo que eu falei aqui vem de um pessimismo, porque estamos doentes. Não. A única ideia é que consigamos virar aonde estamos para entrar como nação. Porque já demonstramos mais de uma vez na humanidade que sim, somos capazes de derrotar políticas anti-pueblo, políticas totalitárias, políticas de opressão. Nós outros, durante a história, conquistamos uma igualdade, todavia não é perfeita, queremos mais, mas uma igualdade para as mulheres. Hoje uma mulher já não é queimada em fogo porque tem orgasmo ou porque sabe lidar com plantas, porque esses eram os motivos da Inquisição. Hoje as mulheres já não são. Derrotamos a esclavitud. Hoje não temos a esclavitud, por menos na época que teníamos presente aqui. Nós outros derrotamos ditaduras ferozes em nosso planeta. Derrotamos o nazismo na Alemanha, o fascismo em Itália. Outro sinal preocupante, a fascista foi elegida agora, vai ser elegida primeira-ministra de Itália. Seu ídolo é Mussolini. Então, é uma luta que, dependendo da ação da população, ela pode cambiar, porque já demonstramos isso em nossa história, que sim, é possível cambiar, é possível vencer. Os sinais que temos aqui nesta região são sinais positivos. Derrotamos há 3 anos atrás, na Argentina, a Macri. Derrotamos um ano depois o golpe em Bolívia e volve o MAS nasce para presidente de Bolívia. Ganhamos com Xiomara em Honduras. Ganhamos com Petros em Colômbia, que não é pouca coisa. Sabe qual é a segunda inversão militar fora a guerra? A segunda inversão militar permanente do planeta dos Estados Unidos? Colômbia. A primeira é Israel. A segunda é Colômbia. Então se imagina a dificuldade que Petros vai ter de recompor na Colômbia democrática, na Colômbia social. Pero derrotamos ao uribismo em Colômbia. Isso nos dá esperança de avançar. E domingo vamos derrotar Bolsonaro e Brasil. Ou derrotamos domingo, na primeira volta, ou 30 de outubro na segunda volta. Mas vamos derrotar. E vamos começar um processo de reconstrução importante dentro da América Latina. Pero, os países e os governos que vamos assumir estão com muito mais dificuldade do que há 10, 15 anos atrás. Porque, como eu falei antes, quando a ultradireita entrou nos governos, destruiu a capacidade dos estados nossos. Por isso, o rol que tem Lula em Brasil e outros governos progressistas são muito mais grandes que 2002, 2003, quando assumiu seu primeiro mandato. São muito mais grandes hoje, porque o mundo está mais complicado. A debilidade, a destruição do Estado brasileiro foi muito profundo com Temer, contra Dilma Rousseff e com Bolsonaro hoje. Então, há que recomponer, há que reconstruir muitos elementos democráticos. Pero não podemos ter dúvida, companheiros e companheiras.
devemos ter uma opção muito clara pela integração regional nuestra. Há que ter uma integração superior de América Latina e Caribe, para que pueda estar melhor parado, postado, como habla, dentro do cenário mundial. Porque solitos, desculpa, não logramos. Solitos não logramos. Nem Brasil, que é um país relativamente grande, logra solo. Então, a ideia para nosso povo de ter uma integração regional superior é muito importante dentro da América Latina e Caribe. E há que vencer uma coisa muito importante, que é a ideia dos conflitos entre os países. Temos que sair dos conflitos entre países para a complementariedade entre os países. Somos o maior produtor, América Latina toda, de alimentos no planeta. Imagina-te esta produção de alimentos para servir não somente ao planeta, mas a nossa região, para ter alimentos mais baratos, ter uma segurança alimentar importante. Somos o continente com maior biodiversidade do planeta. Aproveitar essa biodiversidade para nosso povo e não para as empresas, as grandes empresas. Somos um continente que tem uma capacidade de um mercado interno também muito grande, não com 600 milhões de pessoas. Aí vão añadir Estados Unidos e Canadá, mas uns 400 milhões, 300 e poucos milhões na América Latina para cá. Então, assim, a opção da integração regional é muito importante para que podamos construir respostas unidos. E a CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, quizá seja a porta de entrada para avançar em la integração. E de nossa parte, a necessidade de fortalecer o sindicalismo internacional. Eu quero fazer um reconhecimento público aqui, Júlio, da presença da CTRP na estrutura internacional. Ou seja, hoje eu tenho muito claro o rol que a CTRP tem dentro da CSA, com a participação ativa, com a presença, etc. Há que fortalecer a ideia do sindicalismo internacional. Agora, não tengamos a ideia que ser sindicalismo internacional é somente viajar para outros países. Isso não é sindicalismo internacional, isso é uma parte pequena do sindicalismo internacional. O grande fortalecimento do sindicalismo internacional é ter uma renda comum de nossos países, por exemplo, a renda da CSA, em los sindicatos de base da CTRP. Ou seja, a ideia que eu penso de maneira global, pero minha ação é local. Então, quando estou em uma pequena cidade de Panamá, ou mesmo na cidade de Panamá, sendo um tipo de sindicalismo que está conectado com uma luta mais general, nós outros estamos nascendo política internacional nos sindicatos de base. Agora, se cada atira para um lado diferente, aí não, cada vai tentar salvar-se da melhor maneira possível, para o cenário que falei antes, não se salva solo. Então, não somente a integração, mas fortalecer nosso internacionalismo sindical. E fortalecer o sindicalismo internacional com duas perspectivas. Um sindicalismo sociopolítico. Sociopolítico significa dizer o quê? Que, además da defesa de los direitos laborais, eu tenho que defender um modelo de desenvolvimento em meu país. Eu tenho que defender a democracia em meu país. E não podemos ter medo de dizer e não confundir. Compreendem confundir, né? Não confundir nossas opções particulares, individuais, partidárias, com a ideia de um modelo mais general. Eu não tenho nenhum medo de afirmar. Eu prefiro 1000 vezes as contradições de um governo progressista de esquerda do que as certezas da oposição de um governo de direita. Prefiro 1000 vezes as contradições que um governo progressista nos põe todos os dias, porque pelo menos não somos perseguidos dentro de um governo progressista. Temos a capacidade de pressão, de mobilização e etc. Quando temos a direita, todos estamos unificados contra a direita. Unificamos todo o movimento sindical contra Martinelli. Unificamos todo o movimento sindical contra Bolsonaro, contra Macri, contra Pinheira no Chile.
Pero depois que entramos em uma segunda etapa de vencer com a linha progressista, empieza as divisões, empiezan os problemas. Então, temos que ter uma ideia muito clara de uma agenda muito mínima que seja capaz de criar uma unidade muito forte para lograr vitórias. E aí entra no tema da unidade. Unidade é uma palavra que todos e todas gritamos muito forte. Todos defendemos a unidade. Alguém aqui é contra a unidade? Eu, bueno, se não tem coragem de dizer. Pero todos defendemos a unidade. Agora, quanto de verdade praticamos a unidade? Quando temos o primeiro problema, não há uma divisão. Na primeira cara feia, já se põe para o outro lado. E aí, a unidade sempre é assim. A unidade tem que ser o que eu defendo e não o que o outro defende. Bueno, se a unidade não é uma síntese, um pouco que defendo e um pouco que o outro defende, não há unidade, há imposição de um sobre o outro. Por lo tanto, volver a um exercício de tolerância com as diferenças é muito importante para construir a unidade da classe trabalhadora. Eu posso pelear por mil coisas. Agora, não temos o direito de estar peleando entre nós outros quando nossa gente, nossos trabalhadores e trabalhadoras estão passando hambre. Não tem casa, não tem comida, não tem salário. E neste momento que estou falando aqui, não tenho dúvida que muitos de nossos sindicalistas estão sendo agredidos na América Latina. Não podemos deixar o lujo de nossas mulheres, nossas jovens, sejam violadas e sequer impunes. Não podemos. Então, a ideia da unidade, há que trabalhar uma cultura superior que temos hoje. Que a unidade não seja a disputa de estruturas, porque aí não vai ter unidade. Pero a unidade seja por temas de uma nação necessária para uma disputa nacional. Aí sim, o tema da unidade é um tema importante e creio que vamos praticar muito na CSA. Agora, eu não sei quanto tempo tem, enquanto não me habla para calar, pelo menos me avise. Como bom presidente de mesa de congresso, o Julio vai me mandar calar. De maneira carinhosa, por suposto. Para a CSA, não o que vemos, porque tudo isso estamos falando de análise de como vamos para adelante. Agora, para nós outros, e a Confederação Sindical das Américas, o que é importante assim no dia a dia? E quero ser um parêntese. Nada do que estou falando aqui, não, desculpa, tudo que estou falando aqui, estamos praticando na CSA. Então, se não há um discurso para que os outros hagam. Primeiro estamos fazendo entre nós outros, para depois cobrar lo demais. E pode me desafiar em qualquer tema interno aqui, da CSA, da equidade de gênero, da paridade, da defesa, do combate ao racismo, do grupo antirracial nosso, do combate ao trabalho infantil, de respeito à comunidade LGTB, que o plus, mas, ou seja, qualquer tema pode me desafiar que vou dizer o que a CSA está fazendo. Porque o que aprendemos é que a prática tem mais força do que a teoria. A teoria é importantíssimo, mas o que comprova a teoria é se tu praticas. Se tu tens uma teoria e não praticas, tu tens discurso, não tens prática. Para meus queridos companheiros homens aqui em la sala, eu falo assim, sem nenhum medo, porque isso aprendi com minha mamã, tinha, não sei, 8, 10 anos de idade, e já pratico há algum tempo. Os homens, e é para os homens que estou falando, eu sei que corro o risco de não sair nesta porta ali, de me pegarem, mas não há problema. Uma vez estava no Congresso da CUT Colômbia, e havia um tema muito duro da igualdade de gênero, e eu fiz um discurso forte, de los 30 companheiros do comitê executivo, ninguém me saludou. E tinha muitos amigos aí, ninguém me saludou. Saí quase corrido para o aeroporto. Pero, falei. Por suposto, em la TRT não vai ter isso. Alguém vai me saludar depois. Mas a mensagem para meus queridos companheiros homens, como eu, o homem não tinha que dividir os trabalhos domésticos em casa. Não tinha que ajudar os trabalhos domésticos, porque a ajuda é voluntária. Eu ajudo quando quero. O homem tinha que dividir os trabalhos domésticos. Dividir.
E dividir significa... Mira que nenhum homem me aplaudiu. Não, há um ali. Há outro aqui. Porque dividir não é algo voluntário. Dividir é obrigação. Então, se eu estou com dor de cabeça, estou cansado, cheguei em casa cansado... Mano, ia usar uma palavra que não pode usar aqui. Não importa. Não importa, porque mais cansado do que nós outros estão as companheiras. Então, se temos a divisão, é mais justo. Então, se queremos construir uma sociedade igualitária, temos que começar de nossa casa. Não ajudando, porque é voluntário. E ninguém pede ajuda, é dividindo de verdade. E depois praticando isso dentro dos sindicatos. É o tema da igualdade, da participação das mulheres, etc. Então, creio que é muito importante ter uma prática frente ao que tu defendes. Né? E não sou nenhum santo, vou dizer que não sou nenhum santo, não sou perfeito, nada nenhum. Agora, esses temas são claritos, assim. Eu creio que o outro tema importante é ter um sindicalismo capaz de fortalecer-se e de se transformar. Estamos vivos e em pé, como falei no início, pero vamos dizer que nosso protagonismo nas sociedades cada vez é menor. Cada vez temos menos influência em nossas sociedades. Outros grupos sociais já têm mais influência que os sindicatos. Temos uma história de vida linda, que enfrentamos, como disse antes, períodos políticos, ditaduras, etc., 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 e estamos aqui, em pé. Pero a pergunta é, que sindicatos queremos para hoje e para o futuro? Queremos um sindicato que represente 3%, 4%, 5%, 10% da classe trabalhadora formal com contrato de trabalho? Estamos contentes em ter uma estrutura assim? Ou queremos transformar essa estrutura para volver a representar uma grande quantidade de los trabalhadores e ter protagonismo na sociedade? Isso significa conhecer a classe trabalhadora de hoje, como falei antes. A classe trabalhadora de hoje tem muitos contratos. Os companheiros da economia colaborativa, né, de plataforma, Uber e etc., já não tinham um contrato formal de trabalho. A maioria tem PJ. Sem falar da informalidade, que nos países da América Latina vai de 50%, 60%, 70%, 80% de informalidade. Esses companheiros estão fora da representação sindical. Fora. Ele me falou que tenho 5 minutos. Eu vou pedir uns 8, Júlio, porque me perdi, me animei nos comentários anteriores e me saí do esquema aqui, que é isso, o esquema que isso aqui. Então, é muito importante entrar numa lógica de como nos fortalecemos. E o primeiro elemento importante é ter propostas. Lá se tem a PLADA, a Plataforma de Desenvolvimento das Américas, que é um instrumento poderoso para construir propostas de desenvolvimento nacional, respeitando a realidade econômica, política e cultural de cada país. Temos programa para os diversos pontos de agenda central da defesa em nossos países. Pero há que vencer na lógica, companheiros e companheiras, a lógica que fomos fundados, que é a lógica que são as lutas que hacen as leis. Porque o que vê hoje na América Latina é que nosso sindicalismo está limitado às leis. As leis nos limitam para ser luta. Se não tenho uma personaria, se não tenho uma boleta sindical, não sei como hablo aqui, um carnê sindical, uma boleta sindical, eu não hago sindicalismo. Quem disse? Se mobilizamos a classe trabalhadora e temos força suficiente, a boleta sindical vai vir. Não tenha dúvida. Então, a ideia que nossa luta pode cambiar as leis em nossos países. E a lógica disto é a perversidade que temos na América Latina. 77% dos países aqui das Américas denegam acesso à justiça a los trabalhadores e trabalhadoras. Por quê? Porque já não nos tratam como trabalhador. Então, nos negam direito à justiça. 76% dos países da América Latina há vulnerado o direito à negociação coletiva. Isso aumentou em la pandemia. 76% dos países excluem trabalhadores de formar ou pertencer ou afiliar-se a um sindicato. E 52% dos países arrestou ou detuvo
sindicalistas e trabalhadores em sua luta sindical. Há um aparato jurídico para que os sindicatos não existam. Há um aparato jurídico na América Latina para impedir a nossa organização sindical. Mas não é para não ter sindicatos, é para impedir a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. E é contra isso que devemos lutar. É contra isso para volver a ter leis laborais. Por isso que um tema central da CSA é o fortalecimento e a transformação sindical. Eu quero pedir e ter uma ideia muito forte da presença da CSA em todos os países. Os companheiros da CTRP já sabem que cada vez que venho a Panamá, há algum esforço de me reunir com as executivas das afiliadas aqui no Panamá. Eu não vejo Puga, creio que Puga saiu para resolver alguma coisa, mas quero mais para esses próximos 3 anos, porque tenho 3 anos de mandato em la CSA. Quero o permisso da CTRP, porque não posso ir sem o permisso, porque a relação nossa é com a Central Nacional, para ir a los sindicatos de base da CTRP. Eu quero ir em Boca de Touros, quero ir... Eu só conosco a cidade de Panamá e já venia aqui, não sei, dezenas de vezes, para debater com os trabalhadores diretos junto com a CTRP. Não é que quero passar por arriba, porque a ideia de estar presente em el terreno, no dia a dia, e demonstrar como se hace um sindicalismo internacional. Então, se quero ser invitado, mira que atrevido sou, quero ser invitado a visitar vós outros e vós outras, sobretudo em seus sindicatos de base, para estar junto, para dizer que não estão solos, que quando agride, quando tem alguma agressão contra vós outros, está agredindo a classe trabalhadora das Américas. Para isso serve a CSA. E temos 3, agora vou apurar, porque senão vão me mandar calar de verdade. Temos 3 ejes transversales em relação da CSA permanente. Os ejes transversales são, primeiro, organização sindical, fortalecimento e transformação. Nenhuma atividade da CSA, ou seja, todas as atividades da CSA, seminário, tajeres, cursos, congressos, conferência, tem que contestar uma pergunta: como organizamos melhor? Porque não somos uma empresa de eventos, hacemos tajeres, sindicatos e seminários para organizar, para lutar. Então, como fortalecemos? Como criamos estruturas sindicais não formais, não tradicionais, para representar os informais, outros setores? O segundo é a formação política. Volver a uma formação política e sindical presente em toda a nossa estrutura. Já começamos com os cursos sociopolíticos em la CSA, hasta agora virtual. Pero temos que formar nossa gente, de estar melhor com capacidade de compreender a realidade para estar e inserir e atuar frente a esta realidade. E o terceiro, a comunicação. Eu não sei qual é o esporte primeiro aqui em Brasília, é futebol. Aqui deve ser o quê? Beisebol. Mas a companheira de comunicação estava informando por la manhã. Qualquer setor se comunica com os trabalhadores e trabalhadoras melhor que nós outros. As igrejas, os empresários, os canais de televisão, os periódicos, os partidos de beisebol se comunicam diretamente com os trabalhadores, menos nós outros. Nós outros, mal e mal, nos comunicamos com os afiliados. Então, há que ter uma revolução da comunicação em el continente sindical, para que podemos chegar à classe trabalhadora. Há que construir experiências de fortalecimento sindical, como, por exemplo, a presença nossa em nossos territórios. Em países grandes como Brasil, Argentina e outros países, os territórios que antes eram ocupados por estruturas sociais, hoje estão sendo ocupados por igrejas de diversos tipos, que estão se comunicando e criando prejuízos contra nós outros, com nossos trabalhadores. Então, há que avançar nessa ideia de uma atuação coordenada para poder lograr avançar aqui. E quero terminar dizendo que há 2 temas que são transversais. Um tema que é a igualdade de gênero, a igualdade das mulheres, esse não abrimos mão em la CSA. E o segundo é o tema da juventude. Quero comunicar aqui nesse congresso que, quando chegar ao congresso da CSI, final de novembro, minha obsessão para os próximos 3 anos vai ser a participação da juventude em nossas estruturas. Agora, a Secretaria de Juventude não pode ser um adorno dentro de um executivo da central. Tem que ter força, tem que ter papel. Agora, uma juventude que lute, que mobilize,
que traga outras juventudes aqui para dentro, porque burócrata por burócrata, nós outros somos melhores. Aí, nada vem tentar me sacar, porque sou um melhor burócrata do que um jovencito de 30 anos. Venga para trazer energia, venga para trazer... E a ideia da intergeneracionalidade, ou seja, nós não estamos defendendo sacar os viejos, os adultos e poner jovens, estamos defendendo a composição da classe em nossa estrutura. Esta é a ideia. Porque quando a coisa pega, como dizemos em Brasil, quando a coisa está dura, quando há uma crise, há um conflito, a quem recorremos? A los companheiros que têm mais experiência. Vamos buscar ajuda aí. Agora, o movimento sindical tem que contestar uma pergunta: o que hacemos com companheiros e companheiras que durante uma vida inteira esteve em luta, estavam nos sindicatos? O que hacemos com esses companheiros? Porque não pode considerar que esses companheiros sejam, ou companheiras, sejam desejáveis. Então, há que pensar um modelo que, mesmo que não estejam na estrutura, que não sejam desejáveis, que não estejam em lacagem. Há que aproveitar esses companheiros e companheiras com muita experiência internamente, e mesmo que não sejam dirigentes. Muitas vezes nos pegamos à estrutura porque não temos para onde ir. Então, o movimento sindical tem que contestar também que não somos desejáveis e que há uma história de vida por trás de cada companheiro e companheira que tem mais de 60 anos de idade, 70 hasta 80 anos. Mas há que responder como aproveitamos esta experiência, essa sabedoria construir e esta vida de luta que tiveram aqui. Nós outros temos um calendário que comprova o que estou falando. Vamos para a CSI defender esse tipo de visão no Congresso Mundial, agora em novembro, em Melbourne, Austrália, defender essa ideia desse sindicalismo que falei aqui. 29 e 30 de novembro, temos o Comitê de Jovens da Juventude da CSA em Bogotá, onde vamos começar esta campanha muito forte da presença da juventude. 5 e 6 de dezembro, vamos ter o grupo de trabalho de fortalecimento e transformação sindical, que a CETRP vai estar convidada para estar aí, para criar esta ideia de como transformamos, como fortalecemos o que existe, como transformamos nossa estrutura sindical. 28 de agosto a 4 de março, vamos ter nosso grupo de trabalho de integração hemisférica, nosso Conselho Executivo, nossa rede de cooperantes. Queremos, nas alianças sociais, preparar para novembro do próximo ano uma grande jornada continental por la democracia e contra o neoliberalismo. E quero falar com a CETRP a possibilidade de que hagamos um primeiro paro continental em defesa da democracia, em defesa dos direitos laborais e sindicais. Se não paramos um dia inteiro, paremos uma hora, que manifestemos, mas que sejamos visíveis em nossa sociedade, em el continente inteiro, em uma luta comum. Quero dizer-lhes que, fortalecendo a CTRP, nós outros fortalecemos a CSA. E que aqui, a CSA é a CTRP. A CSA é a CTRP e a CTRP é a CSA. Por isso que estamos aqui, para, como companheiros e companheiros, ombro a ombro, sem hierarquia, construir esta ideia de deixar um sindicalismo mais forte, mais mobilizado, mais organizado para as gerações que estão hoje e que estão por avenir. Viva a CTRP, viva o Congresso de la CTRP. Viva. Muitas graças.